Cumprimento os irmãos com um bom dia e a paz do Senhor. Estamos aqui aguardando, para que o povo comece a entrar, estão começando a chegar. Nós estamos aqui, para adorar esse Deus maravilhoso, para estarmos aprendendo, porque muitas vezes diz, o professor aprende mais do que os alunos, porque ele tem que pesquisar, buscar. Então, estamos sempre aprendendo, a palavra de Deus, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Graças a Deus, estamos aqui aprendendo a palavra do nosso Deus. E nós viemos aqui compartilhar com os irmãos, uma aula tão maravilhosa como essa de hoje, o despertamento espiritual, um milagre. Temos que despertar, irmãos? Temos que despertar, que nesses últimos dias está muito difícil. Então nós precisamos se despertar espiritualmente na presença de Deus, porque, irmãos, esses tempos de crise está muito complicado. E eu cumprimento, novamente os irmãos que agora já estão aí chegando, com a paz do Senhor, e um bom dia, a todos. Que Deus venha nos dar graça, sabedoria, para que possamos, estar falando um pouco desta lição de despertamento espiritual, um milagre, dia 12 de julho, hoje de 2020. Estamos aí pela manhã, 9 horas da manhã, estamos aqui para estarmos adorando ao Senhor. Vamos iniciar com uma oração, e logo após estaremos orando o hino, número louvando ao Senhor, hino 427, vai orando, Então vamos orar primeiro e depois vamos estar louvando ao Senhor, amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, Senhor, para lecionar, Senhor, esta lição, para que o Senhor venha, ó Deus, entrar com providência, Pai, na vida de cada um que está ouvindo, ó Pai, nesta manhã. Que o Senhor venha, ó Pai, abrir os nossos corações, ó Deus, para que possamos receber esta palavra, Pai. Que o Senhor abra nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender cada vez mais, Senhor, a Tua palavra. Deus, nós confiamos que o Senhor já se faz presente neste lugar. Eu creio, ó Deus, que algo o Senhor tem tremendo para fazer nesta manhã. Usa-nos, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, ser um canal de bênção, Senhor, através de Ti, Pai amado. Que o Senhor venha entrar em cada lar, ó Deus, que o Senhor venha despertar-nos, ó Deus, nesta manhã, para que possamos, Pai, cada vez mais buscar a Ti, Deus. Abençoa Teu povo, ó Deus amado, abençoa cada um que já entraram, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor venha nos dar, Senhor, graça, sabedoria, ó Deus, para estarmos cada vez mais junto de Ti, ó Deus. E desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino 427. Minha esposa, a irmã Odete, está aqui para nos ajudarmos, Estaremos orando. Estaremos louvando ao Senhor. De pesar está cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado e também do seu labor. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças, incertezas, que tua alma passará. Só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao
ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder. Presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Aleluia, né? Os hinos sugeridos aqui foram 387, 427 e 432. Os 3 hinos conhecidos, né? Mas nós louvamos ao Senhor, o 427. Nós vamos estar iniciando terceiro trimestre. O título, né, da revista é Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplo para todos os dias. O comentarista é o saudoso Eurico Bergstein. Lição 2, Despertamento Espiritual, um Milagre, 12 de julho de 2020, texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo que é já de despertamento do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência de submissão da vontade de Deus. Aleluia. Leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 1. Você que não tem a revista aí, ó, abre a sua Bíblia. Esdras, capítulo 1, do 1 ao 7, vamos estar lendo. E Neemias, depois nós vamos estar lendo também Neemias, capítulo 1 também, 1 ao 3. Amém? Então os irmãos procuram aí Esdras, capítulo 1, do 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3. Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz o rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel, ele e o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantará o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitam nos arredores lhe confortam as mãos com objeto de prata, com ouro, com fazenda, com gado e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses.
Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra de Neemias veio de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo mais uma oração para nós darmos início a essa palavra onde nós acabamos de ler, esta lição, esta aula de hoje, a segunda aula desse trimestre. Vamos estar então orando, apresentando as pessoas, apresentando a cada pessoa que estão enfermas, vamos apresentar nesta manhã, e depois no final também estaremos apresentando as pessoas enfermas, que os irmãos peçam oração, estaremos aí fazendo a vontade do Senhor. Deus Pai, Deus poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que tudo sabe, aquele que conhece, aquele que pode todas as coisas. Senhor, estamos aqui nesta manhã, Deus, agradecendo, Pai, tudo, ó Pai amado, por esta noite maravilhosa que passamos. Apresentamos a Ti, Senhor, nas Tuas mãos, todos aqueles que estão enfermos, ó Deus amado. Senhor, estamos aqui nesta manhã, Senhor, para agradecer, Papai, a Ti, Deus, para louvar, Papai, o Teu nome, ó Pai amado. O Senhor é poderoso, é fiel, é verdadeiro, Senhor. Visita o irmão Diomar, Senhor, sua família, a irmã Keila, irmão Gustavo, irmão Jonathan, ó Deus, visita, Pai, a cada um deles, ó Pai, dê saúde, Pai amado, dá graça, Pai, para eles, ó Deus, derrama a Tua unção, Pai, o Teu poder naquele lugar. Senhor, desperta o Teu povo nesta manhã, Senhor, para estar adorando a Ti, Pai, para estar entrando na Tua presença, para estar aprendendo da Tua palavra, Deus. Desperta-nos, ó Pai, para estarmos cada vez mais na Tua presença. Desperta-nos, ó Deus, em oração. Desperta-nos, ó Deus, em buscar a Tua presença, Senhor, em jejuar, em estar, Senhor, cada vez mais na Tua presença. Desperta-nos, ó Deus, para que possamos, Senhor amado, querer fazer mais a Tua obra, fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, e não fazer como nós queremos, mas como Tu queres, porque quando o Senhor quer, é muito melhor do que aquilo que queremos. Então que o Senhor entre com providência, fazendo, ó Deus, uma grande obra, fazendo, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Jesus, nós estamos aqui agradecendo, ó Pai, cada vez mais a Ti, louvando e Te glorificando, Senhor, exaltando, Senhor, a Ti, Deus, porque nós acreditamos que o Senhor já está presente conosco nesta manhã, e nós só temos a agradecer a Ti, Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai amado, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos sabem que quem sempre está aqui da manhã é o irmão Diomar, mas ele está se recuperando de uma enfermidade, mas eu creio que logo ele estará de volta, creio que, quem sabe, até domingo que vem já estará aí, pregando, trazendo a lição para nós, para estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, E vamos entrar aqui na introdução. Nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e a sua finalidade, Nós vamos ver nessa lição a origem do despertamento espiritual. E para que serve, Qual a finalidade do despertamento espiritual? Por que temos que ter um despertamento espiritual na nossa vida? A submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. A submissão, irmão? A vontade de Deus. Se nós estivermos aí submisso ao Senhor e fazendo a vontade dele, vai gerar o despertamento espiritual na nossa vida. E isso depende de nós, irmão. Depende de cada um de nós. Mas Deus não me despertou. Mas o que você fez para Deus te despertar? O que você está fazendo para Deus despertar?
né? É isso que nós temos que estar aí aberto às coisas de Deus, para que o Senhor possa entrar com despertamento. Nós temos que buscar, que nem a palavra de Deus diz que Daniel orou para um despertamento. Não que o despertamento veio por causa da oração de Daniel, não. Ela veio por causa de Deus, mas Daniel se esforçou para haver um despertamento. E é isso que nós temos que fazer, ter um despertamento, né? O despertamento espiritual emana o próprio Deus, né? Emana do Senhor, Ele que dá o despertamento. Aqui continuando, no primeiro ano descido, despertou o Senhor o Espírito descido. Esdras 1:1, Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem sua vida santificada, que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento descido. Nós vemos lá no versículo 1, né? Do capítulo 1 de Esdras, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar o pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo. Aqui diz por boca de Jeremias, porque Jeremias ele profetizou que o povo iria para o cativeiro, mas após 70 anos eles voltariam novamente para Jerusalém, aonde Jeremias foi passado como mentiroso, aonde Jeremias foi jogado no poço, aonde Jeremias foi humilhado por muita gente lá, as pessoas brigaram com ele, bateram nele, mas Jeremias profetizava a verdade. Jeremias era um homem a qual ter colocado ele como profeta chorão, porque ele chorava, porque ele sabia realmente que Deus tinha falado com ele, e ele sabia o que ele estava dizendo, que era verdade, que o povo ia para o cativeiro, mas o povo não dava ouvido para Jeremias. Mas Jeremias ele falou que o povo voltaria após 70 anos que estivesse no cativeiro. E está escrito aqui: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos exércitos me deu todo o reino da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Como pode, né, um rei, a qual era um rei idólatra, um rei gentil, e o Senhor usando o rei desse para pudesse salvar, para pudesse libertar o povo de Israel. Irmão, é tão maravilhoso que esse rei Ciro, ele foi profetizado lá em Isaías. Depois nós vamos ver mais para frente na lição, lá em Isaías, né? Isaías profetizando sobre que Deus levantaria um rei chamado Ciro, aonde ele ali daria vitória para o povo de Israel. Se o povo de Israel estivesse lendo a Bíblia, estivesse lendo a palavra do Senhor, estivesse lendo aí os profetas, né, como Daniel havia escrito, se o povo estivesse ali verdadeiramente lendo a palavra, quando eles viram Ciro, né, chegando ali como rei, um rei da Pérsia que ganhou ali, que, né, venceu a luta e começou a ser rei de Babilônia também, eles podiam já ter entendido: olha, agora chegou a nossa vitória, o rei Ciro chegou, aleluia. A Bíblia faz isso, irmão, ela nos ensina, a Bíblia nos mostra verdadeiramente o que vai acontecer e o que está acontecendo. Nós é que não damos ouvido, mas se nós começarmos a ler a Bíblia verdadeiramente, estudando ela, nós vamos ver que tudo o que está acontecendo, até essas pestes que está aparecendo, é tudo coisas que o Senhor já nos avisou que ia acontecer. Mas nós muitas vezes não despertamos, nós muitas vezes não estamos aí preocupados, né? Estamos preocupados em cada dia, em fazer as nossas vontades, nossos querer, e nós estamos aí, agora, com tempo de orarmos, com tempo de buscarmos ao Senhor, não que estamos fazendo verdadeiramente, mas teríamos que fazer. Estava eu conversando com um irmão ontem, o irmão disse: olha, o Senhor me despertou para ler, né? E eu já li 2 livros e estou lendo já o 3º, e é muito bom, né? Estou pegando esse hábito de ler, muito maravilhoso, irmão. Começa a ler. Muitos de nós dizem: eu não gosto de ler, mas qual livro que você já leu?
Quantas vezes você leu a Bíblia, ou algum versículo, ou algum capítulo, ou algum livro da Bíblia? Quantas vezes você já leu? Mas desperta, irmão, começa a ler, que você vai sentir desejo de ler a palavra de Deus. Nós temos que iniciar, nós temos que pedir ao Senhor um despertamento na nossa vida, para que nós venhamos despertar em ler a palavra de Deus, para que nós venhamos despertar, irmão, entender o projeto de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós não estamos dessa forma, como aqui, ó, o Senhor já tinha profetizado 180 aproximadamente, 180 anos antes, o Senhor já tinha profetizado na boca de Isaías, né? O profeta Isaías tinha profetizado que o rei Ciro, ele viria um rei chamado Ciro e libertaria o seu povo, aleluia, da Babilônia, né? Libertaria o seu povo. Então o povo, se estivesse lendo a palavra do Senhor, já iam entender que verdadeiramente este era o rei Ciro, ao qual o Senhor tinha profetizado na boca de Isaías. E assim diz o rei Ciro da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todo o reino da terra. Olha, um rei gentil reconhecendo que o Deus do céu, ele deu todo o reino da terra para ele, aleluia. O que é isso? É um despertamento a qual o Senhor colocou no coração do rei Ciro. Peça para Deus, para ele colocar um despertamento no seu coração, no nosso coração, que nós vamos, irmãos, estar tendo a graça de Deus na nossa vida. E ele continua sendo dizendo: e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. No versículo 3 diz: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. O rei Ciro estava dizendo: olha, quem de vocês aí que vão subir para edificar a casa do Senhor, que vão subir ali para fazer a casa do Senhor lá em Jerusalém? Irmão, o povo já estavam vivendo há 70 anos ali na Babilônia. O povo já tinha feito ali a sua casa, já tinha feito a sua habitação naquele lugar, já tinham acostumado a estar naquele lugar. Muitos já estavam até de idade, né? Não iam querer sair mais da Babilônia para voltar, para ter que trabalhar, para ter que fazer tantas coisas. E muitos também se acomodaram. É o que acontece muitas vezes, irmão. Nós se acomodamos. Nós não se esforçamos para fazer a obra de Deus. Nós estamos acomodados, querendo fazer sempre a nossa vontade, e a vontade de Deus fica sempre para depois. E aconteceu isso lá em Babilônia. Muitos não vieram. Muitos dos judeus acabaram ficando lá. O versículo 4 diz: e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então ele estava dizendo: olha, a cada um de vocês que forem para Jerusalém, aqueles que vivem em volta de vocês te darão prata, te darão ouro, darão gado para vocês, darão fazenda, darão várias coisas para vocês. Quando vocês saírem, vocês vão sair de mão vazia? Não, irmão, Deus nunca deixa com que nós venhamos sair de mão vazia. O Senhor sempre tem as coisas boas para nós. Nós é que muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, nós que muitas vezes não queremos dar crédito à voz do Senhor. Mas se nós começarmos a dar crédito à voz de Deus, aleluia, nós veremos a glória de Deus na nossa vida. E eu creio que o rei Ciro, depois não fala muito sobre ele, mas eu creio que foi um rei abençoado, um rei aí que o Senhor levantou, um rei que fez a vontade do Senhor, mesmo não sendo israelita, mesmo sendo gentil esse rei, mas fez a vontade do Senhor. No versículo 5 diz: então se levantaram o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então todos aqueles, os de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, como a todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou a cada um, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele não para de trabalhar. Ele está a todo momento trabalhando nas nossas vidas. Ele está a todo momento falando conosco. Ele está a todo momento ao nosso lado. Está a todo momento, diz a palavra de Deus, que Ele faz morada dentro de nós. Então, irmãos, nós temos que se despertar.
já fomos batizados no Espírito Santo, fomos batizados nas águas, fomos aí já cheio do Espírito do Senhor. E agora, por que estamos voltando atrás? Aleluia. Porque estamos voltando, irmãos, atrás das coisas, voltando novamente a fazer as coisas que fazíamos antigamente, voltamos novamente a crucificar a Deus novamente. Por quê? Porque estamos deixando de fazer a vontade do Senhor, voltando aos hábitos antigos, voltando aos desejos antigos, voltando ao pecado, voltando a fazer as coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor estava dizendo que Ele estava despertando, né, as pessoas para irem para Jerusalém. Será que nós estamos despertados, irmão, para fazer a obra de Deus? O Senhor nos cobra neste dia de hoje. Olha que palavra, né, que revista maravilhosa, que lição a qual o Senhor está nos dando, para que nesta manhã nós venhamos entender, irmãos, o que verdadeiramente Deus quer conosco. O Senhor quer despertar-nos, ó Deus. O Senhor quer nos despertar-nos, irmãos, para que nós venhamos estar cada vez mais na presença do nosso Deus. O Senhor quer nos despertarmos, aleluia, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. O despertamento de Deus, o despertamento espiritual, aleluia, é para que nós venhamos ter força para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade dEle. Será que nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor? Ou estamos aí parados, esperando para ver o que vai acontecer? Muitas vezes nós estamos dessa forma, irmãos, dormindo, né? E o Senhor quer nos despertarmos, para que nós venhamos acordar na presença do Senhor. Desperta, aleluia, desperta, povo meu, o Senhor diz, para que venha fazer a minha vontade. Jesus não nos trouxe aqui, irmão, para que nós venhamos ter um espírito de covardia, não, mas para que nós venhamos ter o espírito de valente, espírito a qual nós possamos fazer a obra do Senhor. Versículo 6 diz: e todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objeto de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente cedeu. Então, além de dar tudo isso, ainda deu mais coisas voluntariamente, né? O povo lá da Babilônia deram para eles. E no 7 também o rei Ciro tirou o utensílio da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Então o rei Ciro, além dele libertar o povo, ele ainda pegou todos os ouros, a qual que não eram pouco, irmãos. Tem uma parte na Bíblia que fala ali, que eu não lembro agora, os valores, né, o peso de ouro a qual Nabucodonosor tinha trazido. E ali agora o rei Ciro, ele está devolvendo novamente ao Senhor, como eu disse na lição passada. Isto era consagrado a Deus. Os utensílios da casa do Senhor era consagrado a Ele. Não que o Senhor precisa de ouro, não é isso, mas as coisas são consagradas a Ele, é que nem os instrumentos musicais da igreja, né? As coisas que estão na igreja são consagradas a Deus, e muitas vezes tiramos os instrumentos da igreja e tocamos qualquer lugar, em qualquer... Não podemos fazer dessa forma. Deus tem ciúmes das coisas dele. Não que ele está, mas vai um dia enferrujar, vai estragar. O Senhor sabe disso, mas ele quer mostrar para nós termos respeito pelas coisas dele. Assim Ciro, né, estava ali tendo respeito ali pelos ouro, pela joia a qual o Nabucodonosor tinha tirado da casa do Senhor. E ele ali com o coração, né, cheio da graça de Deus, ele devolveu tudo para levarem para Jerusalém e colocar na casa do Senhor, aleluia. E Neemias, né, que Esdras e Neemias dizem que era um livro só, mas aí dividido em dois livros, né? Esdras e Neemias, era só um livro. E diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 1: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano do 20º, estando em Susã a fortaleza. Neemias, ele era um escravo do rei, a qual ele
servia ao rei com vinho. Ele era daquele que ele primeiro tomava o vinho para que o rei não fosse envenenado. Se alguém quisesse envenenar o rei, Neemias seria envenenado primeiro do que o rei. Então ele fazia esse trabalho ali perante o rei. E um certo dia veio o seu irmão Anani, né? Um de meus irmãos, Neemias, dizendo, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Neemias, quando viu ali Anani, né, e alguns de Judá, ele perguntou como é que estão o povo lá em Jerusalém, né? Como é que estão nossos irmãos lá que escaparam do cativeiro, como é que eles estão? Aí no versículo 3 eles disseram-me, o restante que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Era desse jeito que estava Jerusalém. Estava toda destruída, toda queimada a fogo. Estava toda... que as portas, né, estavam queimadas, os muros estavam derrubados. Jerusalém não era mais aquela cidade a qual as pessoas olhavam e tinham a inveja, a qual as pessoas olhavam e queriam ser igual, queria ter uma terra daquela, uma cidade daquela. Não, agora Jerusalém era uma cidade de choro, uma cidade de destruição, uma cidade assolada, né? Mas o Senhor estava agora já com um desejo de despertar, aleluia, o povo para reconstruir a casa do Senhor novamente, aleluia. Nós vemos aí que o Senhor é aquele que fez o decreto, né, o decreto de Ciro. O decreto de Ciro já estava lacrado, né? O decreto de Ciro já vinha sido falado de Isaías, né? Jeremias também veio profetizando que depois de 70 anos eles voltariam novamente para Jerusalém. Então, irmãos, os judeus deveriam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém. Era fácil? Não, não era. Não ia ser tão fácil como eles imaginavam, né? Porque estavam saindo da Babilônia, mas muitos não tinham nem notícia de como estava lá a cidade de Jerusalém. Muitos nem sabiam que o muro estava destruído, que as portas estavam queimadas. Muitos nem sabiam, né, verdadeiramente como estava lá, como estava o templo, né, porque o templo estava todo destruído. Então eles tinham que ir lá para reconstruir o templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil, mas o Senhor estava com eles, aleluia. O Senhor estava com eles. A maioria dos judeus estava, né, acomodado na Babilônia, como eu já disse, e eles, muitos não foram para lá. Vamos começar aqui. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Deus despertou a Daniel para orar pelo futuro do teu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Podemos ver que o próprio Ciro fala do Senhor dizendo que o Deus do céu o deu todo o reino. Esdras 1:2, assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todo o reino da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Vemos aí, irmão Ciro, um homem que já havia profetizado, né? Já haviam profetizado sobre a vida dele, 180 anos aproximadamente. Se o povo de Israel fosse fiel, né, como eu já disse, se eles lessem a palavra do Senhor, se eles fossem mesmo verdadeiramente fiel, eles entenderiam, né, que Ciro seria aqueles que o salvaria, que o libertaria. Vemos aqui o tempo do despertamento espiritual. O Senhor usou a Daniel para orar pelo povo, usou Ciro para libertar seu povo, mas o despertamento espiritual vem do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 5 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo.
há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Então, quer dizer, o mesmo Deus, ele dá os dons espirituais para cada um, os dons que cada um precisa. Há diferentes tipos de dons, né? Há 9 tipos de dons a qual o Senhor ele dá para nós, mas o Espírito é o mesmo, né? Se uma pessoa tem um dom de cura, outra tem um dom de profetizar, o dom são diferentes, mas o Espírito que está nos dois é o mesmo Espírito Santo. Há diferente tipo de ministério, né? Há diferente tipo de ministérios dentro de uma igreja ou até mesmo em vários lugares, mas o Espírito sempre é o mesmo. As pessoas, um é pastor, outro é presbítero, outro é diácono, outro é obreiro, outro é membro, mas o Espírito é o mesmo que habita em cada um, é o mesmo que faz o que faz na vida do pastor, é o mesmo que faz na vida do membro, é o mesmo Espírito, irmãos. Não há diferença de Espírito, o Espírito é o mesmo. Então nós vemos aqui, há diferentes tipos de dons, o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, né? Várias maneiras de atuar, cada um atua de uma maneira, cada um prega de uma forma, mas o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Então é um Deus só, que ele faz toda essa diferença. É um Deus só que entra, aleluia, que ele faz tudo isso em nós. Deus usa um instrumento para cooperar com ele. Deus usa-nos, os instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. É o Senhor que desperta, é o Senhor que faz todas as coisas. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, prevista e calculada, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus diz sobre isso lá em João capítulo 3, versículo 18, diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assopra para onde ele quer, né? O vento vai para a direita, para a esquerda, ele vai da maneira como ele quer. E ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Nós ouvimos a voz, mas não sabemos de onde vem. E nem para onde vai. O vento, né? Ele faz aquele barulho, ele passa, ele vem, ele vai. Nós não sabemos nem de onde ele veio e nem para onde ele vai. Aleluia! Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos dessa forma. Nós nascemos, mas não sabemos de onde vamos, para onde o Senhor nos direcionar, para onde o Senhor nos levar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus capítulo 6, versículo 5 diz assim: experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, né? Nós vemos que nós estamos experimentando a bondade da palavra de Deus e do poder, né, que há de vir ainda, aleluia. Mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. As coisas do ser humano, tudo ela é fácil, né, de explicar, fácil de falar. Mas eu não tenho entendimento. Mas se você começar a estudar, você vai entender fácil. Agora, que nem a teologia, você começa a estudar Deus. Você acha que você vai entender Deus? De maneira nenhuma. Não tem como nós entendermos Deus. Então, por que estudamos? Para nós entender um pouco mais da palavra do Senhor. Para nós aprendermos um pouco mais. Porque o Senhor, a cada dia, Ele renova. Cada dia Ele faz de uma forma diferente. Nós muitas vezes esperamos a nossa vitória vindo de um lado e daqui a pouco, quando vemos, ela vem do outro que nós nem esperávamos. Deus faz dessa forma. Na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Nada sabemos do poder do Senhor e nada entendemos do poder de Deus. Pastor, eu conheço, eu sei. Sabe não, irmãos? Porque para Deus, para Ele, é como Ele quer e não como nós queremos. É da forma dele e não como nós achamos. Que nem o cativeiro mesmo, até esse povo foram para o cativeiro.
Era certo eles ir para o cativeiro? Nós olhando, nós carnalmente olhando, era certo fisicamente olhando? Parece que não, parece que era um momento onde Deus levou esse povo para judiar deles, para que eles fossem ali ser judiados. Não, não foi para isso. Foi para que verdadeiramente eles conhecessem o poder de Deus, verdadeiramente eles reconhecessem que Deus era o único e todo-poderoso, que eles tinham que parar de adorar esses deuses mortos, que eles tinham que parar de adorar esses deuses a qual não pode nada, não fazem nada, tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não ouve, tem boca mas não fala, tem pé mas não anda, e eles adoravam esses deuses, e Deus queria mostrar para eles, aleluia, que esse Deus não era nada, que esse Deus não podia nada, que esses deuses não faziam nada. E o Senhor queria mostrar para ele que ele era o único Deus, aleluia. E o povo reconheceu indo para o cativeiro. E o povo entenderam verdadeiramente que depois não quiseram adorar mais outros deuses, continuaram agora adorando ao Senhor, aleluia. Depois que vieram do cativeiro, eles pararam de adorar imagens, esses deuses mortos, e eles começaram a adorar somente ao Senhor, aleluia, somente a Deus. E é isso que o Senhor está falando para nós nesta manhã. É momento de nós adorarmos ao Senhor. É momento de nós buscarmos a Ele. Porque, irmãos, esses últimos dias são momentos de nós estarmos aí na presença do Senhor de uma forma diferente, de uma forma a qual o Senhor, Ele se faz na nossa vida. Estamos num tempo de pandemia, um tempo difícil, um tempo, irmão, até essa revista ela tem muito a ver, tempo difíceis, tempo de crise, nos dias difíceis, onde nós estamos, irmãos, com muita crise na nossa vida, nós não estamos entendendo nada. Muitas vezes um diz, olha, vai assim, 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 o outro diz, olha, dessa forma, mas não é, irmão, é tudo como Deus quer, é tudo na vontade do Senhor, não na nossa vontade, aleluia, é como o Senhor está fazendo, e muitas vezes nós ficamos correndo atrás de profecias, correndo atrás de profeta, correndo atrás de tantas coisas, e sabe quem que nós temos que correr atrás? Do Senhor, da palavra de Deus, aleluia, é isso que nós temos que fazer, irmão, correr atrás do Senhor, fazer a obra do Senhor, fazer a vontade dele, e não a nossa vontade. Fazer a vontade humana automaticamente é quase fácil. O pecado não é difícil. É fácil pecar. O mais difícil é fazer o certo. O errado todos fazem, mas o certo são poucas pessoas que fazem. E o Senhor fala para nós fazermos o certo. Fazer tudo certo. O Senhor não aceita o errado. O Senhor quer o certo nas nossas vidas. E é momento de nós despertarmos. Aleluia. É momento de nós fazermos a vontade do Senhor. É momento, irmão, de nós despertarmos na presença de Deus, aleluia. É momento de nós buscarmos ao Senhor, porque, irmão, o Senhor está falando conosco todos os dias, está aí falando conosco toda hora, todo momento, todo instante, e Ele está fazendo a vontade dEle, e nós ainda não entendemos. Estamos aí criticando sobre essa enfermidade, criticando sobre o que nós estamos passando, criticando sobre a nossa vida financeira, criticando sobre o que nós não temos emprego, criticando sobre que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, e não perguntamos para o Senhor o que devemos verdadeiramente fazer, o que está acontecendo. Desperta, Senhor, no nosso coração, desperta a nossa vida, Deus, para que nós possamos entender a Tua palavra, desperta-nos, ó Deus, para que possamos estar na Tua presença. É isso que nós temos que fazer, irmão, pedir um despertamento para o Senhor, que o Senhor venha nos despertar nesta manhã, aleluia, que o Senhor venha despertar a nossa vida nesta manhã, para que nós possamos entender verdadeiramente o que Deus quer de cada um de nós. Mas nós muitas vezes não queremos saber o que Deus quer de nós. Eu já sei, pastor, o que Deus quer de nós. Não, irmão, você não sabe. Você tem que aguardar em Deus, você tem que fazer a vontade do Senhor e esperar que Deus vai resolver verdadeiramente o que Ele quer e o que Ele está fazendo, aleluia. Ele faz como Ele quer, irmão, nas nossas vidas, aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso.
O nosso Deus, ele é verdadeiro, o nosso Deus é santo. Lá no Salmo capítulo 33, 11 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre. É o plano dele, irmão, não é os nossos. Não é o seu sonho que vai ser realizado, não, é o sonho de Deus na sua vida, vai ser realizado, aleluia. Não é o sonho que, mas eu tenho um sonho e Deus vai realizar na minha vida. Se for da vontade do Senhor, sim, mas se não for, irmão, nós vamos ter que viver com isso, sem o nosso sonho ser finalizado. Nós temos que entender, irmão, que a melhor coisa é o que Deus tem preparado para nós. Temos sonhos? Verdadeiramente sim, temos muitos sonhos. Mas nós temos que entender verdadeiramente quem é o Senhor na nossa vida. O que o Senhor faz na nossa vida, o que o Senhor está fazendo por nós. Aleluia. É isso que nós temos que entender. E o Senhor está dizendo nesta manhã para nós, aleluia, que Ele está conosco, que Ele está nos dando um despertamento. Mas o plano do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. O propósito do coração do Senhor, irmão, por todas as gerações. Ele vai ser desta forma. O propósito do Senhor é da maneira dele. É como Ele quer e não como nós queremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A finalidade do despertamento. É o segundo. Aleluia. Vamos estar lendo aqui a finalidade do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. O Senhor, quando Ele quer realizar seus propósitos, Ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que Ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse o desígnio divino relativo ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes, Vemos Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele. Deus, ele incutiu a sua vontade no espírito de Ciro, aleluia, dominado pelas tradições e pela idolatria. Ciro, ele era dominado pelas tradições, pelas idolatrias, mas o próprio Deus despertou esse desejo no coração de Ciro, dele estar libertando o povo de Israel, libertando o povo que ia para Judá. O Senhor entrou no coração, aleluia, de Ciro e despertou essa vontade. Ciro estava com muita vontade, Ciro estava com muito desejo de despertar, de mandar o povo de Israel de volta para Jerusalém, de volta para a casa do Senhor, para reconstruir a casa de Deus. E o Senhor também, irmão, está colocando esse despertamento no nosso coração para nós voltarmos à casa do Senhor, aleluia, para nós fazermos a vontade do Senhor, para nós fazermos o querer do Senhor, aleluia. A minha cunhada está dizendo que a minha sogra está nos assistindo lá na Bahia, irmão, que maravilha, Deus é maravilhoso. Nosso Deus é fiel. Isaías 44, 28, aqui nós vamos dizer, irmão, sobre a profecia que Isaías tinha profetizado 180 anos antes de que Ciro nascesse. 180 anos antes de um homem nascer, Deus estava profetizando que este homem seria aquele a qual o povo de Israel não tinha ido nem para o cativeiro ainda. O povo de Israel ainda não tinha nem ido lá para o cativeiro. Muitos não, quase todos aqueles que estavam no cativeiro nem nascido era nesse tempo de Israel, de Isaías. Quando Isaías profetizou isso há 180 anos antes,
de acontecer, aleluia, antes de acontecer ali as coisas, né? Porque muitos de Israel também nasceram na Babilônia. Antes de acontecer, Isaías já estava profetizando. Isaías 44, 28 diz assim, que diz acerca de Ciro, nem existia Ciro, ninguém sabia quem era Ciro. Ele é o meu pastor, dizendo Deus ali através de Isaías. E realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída. E do templo sejam lançados os seus alicerces. Aleluias. Podemos ver Isaías capítulo 45, versículo 1 ao 6. Eu vou voltando aqui no Isaías 44, 28. Me chama muita atenção de Deus, né, estar profetizando através de Isaías algo a qual aconteceria depois de 200 anos. Irmãos, muitas vezes nós falamos assim, está próxima a volta do Senhor. Sabe quando é que vai ser a volta do Senhor? Quando Ele quiser. Sabe o dia, a hora e o momento é quando Deus quiser. Por isso Jesus disse, a hora e o momento não importa para vocês. Isso pertence somente ao Pai, aleluia. Não quer dizer nada, horas, dias, nem não. Vocês se preocupem em fazer a vontade do Senhor. É isso que Deus fala para nós. Se preocupem em fazer a vontade de Deus, aleluia. E não fique preocupado com que dia será que Jesus vem. Ponha no seu coração, Jesus volta hoje, aleluia. Sempre quando você despertar pela manhã, diga assim, Jesus volta hoje, aleluia. Porque, irmão, aí nós não temos mais essas coisas de, Jesus vai voltar tal dia, como algumas religiões fizeram, né? Colocaram dias aí, marcaram o dia, a hora que o Senhor voltava, e eles tiveram uma decepção muito grande, que Deus não voltou naquele dia e nem naquela hora. Então nós temos, irmão, que parar com isso, de ficar dizendo Deus volta nessa geração, Deus volta na outra geração, Deus... Não, irmão, nós temos que apenas que adorar o Senhor e dizer para o Senhor todos os dias, o Senhor volta hoje, o Senhor volta hoje, o Senhor volta hoje, aleluia. E nós temos que adorar esse Deus maravilhoso, louvando e glorificando o nome do Senhor, exaltando o nosso Deus, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Então ele diz, no Isaías 44, 28, que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, realizará tudo o que me agrada. Deus dizendo de um homem a qual não tinha nascido e ainda nasceu fora de Israel. O Senhor está mostrando para nós, irmão, que Ele não tem compromisso só com pessoas de uma certa denominação, de uma certa cidade, de um certo país. Não, o Senhor tem propósito e quer reavivar a todos, a todos. O Senhor quer que o mundo inteiro saiba que Ele existe. O Senhor quer que o mundo inteiro, aleluia, saiba que verdadeiramente Ele é o único Deus. E Ele está esperando isso acontecer através de quem? Através de nós, aleluia. Através da minha vida e através da vida de cada um de nós, aleluia. O Senhor quer, irmãos, que nós venhamos pregar a palavra dEle em todo o mundo, em todos os lugares. Pastor, mas eu não posso viajar, não tenho como viajar, não tenho condições. Mas você tem condições de pregar para o seu vizinho, de pregar para a sua cidade, de pregar para aquelas pessoas que estudam com você, que trabalham com você. Você tem, irmãos, muitas vezes nós achamos desculpa, né? Mas eu não consigo ser missionário porque eu não vou para outro país, eu não vou para outra cidade, eu não tenho condições. Mas você tem condições de ser missionário na sua própria terra, na sua própria casa. Você já ganhou seu esposo, já ganhou sua esposa, já ganhou seus filhos para o Senhor. Então você tem esse direito, você tem que colocar esse reavivamento na sua vida, aleluia, para que você possa pregar sua palavra dentro da sua casa, para os seus parentes, para os seus amigos, aleluia, que você possa estar fazendo a vontade do Senhor, irmãos. É isso que o Senhor pede para nós. Isaías 45, 1 ao 6 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. O Senhor novamente profetizando aqui através de Isaías, cuja mão direita seguro
com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar as armaduras de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de vocês e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, e darei a vocês o tesouro das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor de meu servo Jacó e de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra. Quando ele diz aqui, irmão, do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel, ele está dizendo de um só, tá? É que Jacó, o nome dele era Jacó, né? Quando ele nasceu, que ele foi, a história toda de Jacó, né? Que os irmãos já conhecem, já preguei sobre isso e qualquer dia pregarei novamente. Ele diz que por amor do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel. E quando o Senhor trocou o nome de Jacó para Israel, por isso, né, o Senhor está dizendo de meu escolhido Israel, porque Jacó era um homem, o Senhor trocou o nome dele para Israel, que a partir dali ele começou a ser profeta. A partir dali ele começou a ser diferente, ele começou a ser uma nação, aleluia. O Senhor não podia fazer uma nação chamada Jacó, não, mas o Senhor começou a fazer essa nação chamada Israel, através de Jacó e através de seus 12 filhos que ele teve, né? Que depois José foi para o Egito e ali por diante, eles ficaram 400 anos presos. Foi ali que o Senhor começou a grande jornada de Israel, fazendo uma grande nação em Israel, né? Uma grande nação chamada Israel. E ele continuando aqui, eu convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora vocês não me reconheçam, eu sou o Senhor. E não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que vocês não tenham me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Não há nenhum outro Deus além dele. Não há. Não temos como, irmãos, ficar aí pensando, mas pastor, mas nós vemos dizer de tantos deuses, mas não há. Somente o nosso Deus. Somente o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Somente o nosso Deus, ele salva. Somente o nosso Deus liberta. Somente o nosso Deus é vivo. Os outros deuses são tudo mortos. São tudo enganações. São tudo coisas feitas pelo homem. São todas que nem imagem, né? A própria Bíblia diz, lá no Salmo 115, se eu não me engano, né? Fala sobre isso. E tem outro lugar também que diz, né? Sobre os deuses a qual as pessoas fazem. Eles pegam uma madeira e faz ali uma imagem, e as pessoas começam a adorar aquela imagem daquela madeira que foi tirada, e o resto que sobra daquela madeira vai usar no fogo, vai ser queimada no fogo. Que Deus é esse, irmão, que um homem faz? Um homem, ele desenha, ele faz lá uma imagem bonita, né, para agradar os olhos das pessoas, e aí as pessoas começam a fazer, não, eu sou devoto daquela imagem, eu sou devoto daquela outra, eu sou devoto não sei de quem, não sei da onde, não sei do que. Não, irmão, não sabe de quem nós temos que ser devoto? De Jesus Cristo, aleluia. Ser devoto do Senhor, ser devoto de Deus. Esse é que nós temos que ser devoto, porque Ele é o único. Não há outro Deus além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Deus, aleluia. Somente Ele, irmãos. Só o Senhor é Deus, aleluia. Vemos aqui, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele. Quando chegou, o propósito de Deus chegou ao coração de Ciro, aleluia, o Senhor já tinha colocado um despertamento dentro de Ciro, aleluia. O Senhor já tinha despertado Ciro para fazer a vontade dele. E logo foi consumado, depois que já o Senhor, né, foi aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado,
Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. Aleluia! Ciro, ele fez um edito: olha, vocês vão lá para Jerusalém, vão levar os ouro aqui que Nabucodonosor trouxe, vocês vão levar de volta para Jerusalém, vocês não vão sair de mãos vazias, vocês vão aí receber ouro, prata, fazenda, vão levar gados também para Jerusalém, para que vocês não vão e passem fome e morram. Não, vocês têm que estar lá preparados. Deus preparou tudo, irmão, para o povo de Israel voltar. Mas Deus foi mal em deixar o povo ir para lá. Não, Deus tinha um propósito do povo ir para o cativeiro. Tinha um propósito, aleluia, do povo ir para aquele lugar, porque Deus queria limpar o coração daquele povo. Foi por isso que Deus levou eles para aquele lugar, aleluia. E continuando aqui, diz assim, ó: e em Jerusalém, que é Judá, Esdras 1:2, começava assim uma restauração nacional do povo de Israel, do povo israelita. Começava uma restauração, o povo estava começando a se restaurar, porque começou um reavivamento na vida de cada um. É isso que o Senhor faz, Ele está reavivando novamente o povo de Israel, para que eles possam ir lá restaurar o templo do Senhor, restaurar suas casas, restaurar sua vida novamente lá no território onde o Senhor tinha escolhido para o povo de Israel. O Senhor só tirou o povo de Israel dali, para o Senhor dar uma lição, ensinar para eles verdadeiramente o que eles tinham que fazer. Irmão, o Senhor nos parou nessa pandemia para nos ensinarmos, aleluia, o que nós temos que fazer, como temos que fazer para não voltar novamente como éramos. O Senhor quer um despertamento no dia de hoje, irmão, para que nós não voltemos a ser da mesma forma que éramos. Está lá direto, está ali todo momento, né? Só ali dentro. Não, o Senhor quer que nós expandimos, fazemos a vontade dEle, fazemos a vontade do Senhor, aleluia. O Senhor quer que nós venhamos estar na presença dEle de um modo diferente. Como, pastor? O Senhor vai nos dar essa graça, mas primeiro vamos nos reedificar primeiro nosso templo, aleluia. Esse templo aqui, nós temos que reedificá-lo novamente. Ele estava destruído, nós estávamos aí destruindo o nosso templo, o templo do Senhor, o templo espiritual do Senhor, que é nós mesmos. Nós estávamos entrando por caminho aonde nós não teríamos volta mais, e o Senhor nos parou, o Senhor parou a cada um de nós para que nós viéssemos analisar verdadeiramente o caminho que estávamos tomando. O Senhor quer, irmão, um avivamento na nossa vida, aleluia. O Senhor quer um reavivamento na vida de cada um, na vida da igreja, na vida do seu povo. O Senhor quer, irmãos, aleluia, que cada um de nós venhamos despertar na presença do Senhor. O Senhor quer que cada um de nós venha restaurar espiritualmente a nossa vida, o nosso templo, aleluia. É isso que Deus quer de nós. Mas o que nós estamos fazendo? Verdadeiramente estamos restaurando o nosso templo? Verdadeiramente estamos aí interessados em restaurar o nosso templo? Não estou falando de igreja, irmão, de 4 paredes, não, estou falando de nós, o templo do Espírito Santo que somos nós, aleluia. Nós temos que restaurar esse templo que está destruído, esse templo, aleluia, que muitas vezes nós mesmos, com as nossas próprias mãos, nós destruímos. Nós fizemos coisas que não agradavam ao Senhor. Pecamos, irmão, mesmo depois de ter tido avivamento nas nossas vidas. Pecamos, irmão, mesmo depois de nós estarmos até mesmo já batizados. Pecamos, irmãos, mesmo depois de ter sentido a presença do Senhor. Mesmo depois de ser templo do Espírito Santo, nós pecamos, aleluia. Mas o Senhor ainda nos levanta, nos alegra, dizendo: olha, mas vocês pecaram, mas não vivem no conceito do pecado, aleluia. Vocês pecaram, mas não vivem no pecado. Vocês pecaram, mas hoje estão pedindo aí perdão.
estão pedindo graça, estão pedindo que eu venha reavivar novamente a obra na sua vida, aleluia. E o Senhor está se agradando disso, irmãos, que nós venhamos, irmão, restaurar o nosso templo, aleluia, que nós venhamos restaurar esse templo a qual somos nós mesmos, que muitas vezes estamos tão preocupados, né, em voltar para a igreja, mas será que nós já estamos restaurados para voltar para a igreja? Será que nós estamos prontos, aleluia, para voltar novamente ao templo lá, o templo feito por mão de homens, né, que exatamente, mas Deus está lá, irmão. Não, Deus não está lá, porque lá não tem ninguém. Deus está aqui onde nós estamos, Deus está conosco, está comigo, está com você aí onde você estiver, aleluia. Não é templo que vai fazer com que o homem, não, eu só vou ficar avivado novamente se eu for para o templo, se eu for para a igreja. Não, irmão, não é isso. O Senhor quer que você aviva a sua vida, aleluia, aonde você estiver, em todos os lugares. Nós temos que restaurar novamente o nosso templo, aleluia. Olha aqui dizendo, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. É isso que Deus quer fazer conosco. Nos usar, irmão, como instrumento dele. É isso que o Senhor está falando para nós nesta manhã, aleluia. O Senhor está dizendo para nós, olha, aleluia, Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O Senhor está dizendo aqui, irmão, para nós, que só, aleluia, que todavia são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos o livre-arbítrio. Se nós queremos ser restaurados, o Senhor nos restaurará. Mas se nós não quisermos, o Senhor não vai nos restaurar. Porque o Senhor iria te restaurar se você não tem esse desejo no seu coração? Se você não quer adorar a Deus. Ninguém é obrigado a adorar o Senhor. Ninguém é obrigado a buscar ao Senhor. Ninguém é obrigado a estar na presença do Senhor. Não. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia. Ninguém é obrigado a orar. Ninguém é obrigado a jejuar. Ninguém é obrigado a nada. Mas por isso temos o livre-arbítrio. Porque através do livre-arbítrio, aleluia, aí sim nós vamos adorar o Senhor livremente, aleluia. O Senhor não quer que você seja um robô, não, só vou adorar porque eu preciso, senão vou para o inferno. Não, não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que nós venhamos adorá-lo, aleluia, com espírito e em verdade, aleluia. Dessa forma que o Senhor espera que nós o adoremos. Não é de qualquer maneira. Não, eu vou para a igreja porque eu aprendi desde criança que Jesus vai voltar e aqueles que não estiver na igreja vai ficar e vai para o inferno. Não, não é dessa forma. Mesmo se você estiver na igreja, mas se você não abrir o seu coração para Deus, se você livremente, com o livre-arbítrio, você não estar adorando ao Senhor, não adianta você estar dentro da igreja, não adianta, qualquer lugar, não que você não tenha que ir para a igreja. Entenda, irmão, também o que eu estou explicando. Nós temos que ir para a igreja, sim. Nós temos que estar na igreja, sim. Nós precisamos estar na igreja, sim, porque é lá que nós nos fortalecemos, é lá que nós buscamos mais ao Senhor, é lá que nós se unimos, né, com os irmãos, é lá que nós temos uma confraternização um com o outro, é lá que nós aprendemos mais a palavra do Senhor. Mas o que eu quero dizer, irmão, como nós estamos fora hoje, não é só lá que nós vamos adorar o Senhor, é onde nós estivermos, aonde nós estivermos adorando a Deus, Deus está conosco, aleluia. E continuando aqui diz, o homem é livre para obedecer ou não a orientação divina, tá vendo? O homem é livre, você tem a liberdade de querer obedecer ou não. Quando é criança, ainda a gente vai, né, quase obriga a ir, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas meu filho não quer ir. Quantos anos tem seu filho? Tem 6 anos. Meu Deus, mas como assim não quer ir? Você não tem autoridade sobre uma criança de 6 anos, vai ter autoridade sobre quem? Irmão, até ele ter os seus 18 anos, ele está debaixo da sua autoridade.
e você tem que levar, porque você tem que ensinar o caminho que ele deve andar. Depois aí ele vai escolher. Depois ele vai entrar no livre-arbítrio, mas até aí nós temos que fazer, irmãos, com que eles venham entender, com que eles venham conhecer a palavra do Senhor. Uma vez uma certa pessoa disse para mim, meu filho, ele não vai mais para a igreja, não quer ir mais, eu falei, quantos anos ele tem? Ele tem 12 anos, então ele já tem o livre-arbítrio. Eu falei, não, irmão, 12 anos você ainda é responsável por ele, você tem que orientá-lo, você tem que fazer com que ele vá para a igreja aprender a palavra do Senhor, você tem que fazer com que ele vá aos lugares aprender a vontade de Deus, para depois, aí sim, quando ele estiver numa idade adulta, aí ele escolhe para onde ele quer. Por isso, irmão, que o batismo não é quando somos crianças, é quando pegamos uma idade mais avançada, uma idade adulta, onde nós sabemos o que é e o que não é, o que é certo e o que é errado. Aí você escolhe se você que verdadeiramente quer ser batizado ou não, que verdadeiramente você quer ser verdadeiramente um adorador ou não. É cada um de nós que escolhemos, ninguém vai escolher por você. Ninguém, irmãos, depois da sua idade adulta, é você e Deus. É você e o Senhor, você escolhe. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Tá vendo, irmãos? Nem todos aqueles que recebem um despertamento, né? Por isso nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo processo espiritual. Nem todos que o Senhor batiza no Espírito Santo, que anda ali, nem todos eles têm esse despertamento espiritual. Eles continuam na casa do Senhor. Não, tem pessoas que vivem tantos anos na casa de Deus, é batizado no Espírito Santo, fala em língua estranha, profetiza, né? Deus usa de uma forma tremenda. Daqui a pouco nós vemos ele sair da casa do Senhor, ir para um bar, ir para festas, ir para tantos lugares aonde não agrada ao Senhor, e nós perguntamos, mas por que esse homem é numa bênção na presença de Deus? É porque o despertamento, ele não adquiriu o mesmo processo espiritual de um outro, a qual permanece. Muitas vezes nós olhamos para um irmão e achamos ele tão fraco, achamos ele ali tão limitado, tão devagar, né? E quando nós vemos esse irmão continua e vai até o fim, aleluia. E muitos aqueles que chegam, né, fazendo e vai e acontece tudo, quando você vê ele está fora da igreja. Nós temos que ter cuidado. Não que eu estou falando que tem que ser morto, que tem que chegar na igreja. Não é isso, irmão. Nós temos que estar na presença do Senhor todo o tempo. Está difícil? Continue na presença do Senhor. Pastor, eu não aguento mais. Continue na presença do Senhor. Pastor, eu vou largar. Não, continue na presença do Senhor. Não vai largar nada, não, aleluia. Nós temos que estar na presença de Deus, porque Ele é fiel, aleluia. Ele é o único, não há outro. Para quem você vai? Como a palavra de Deus disse, né, na quarta-feira, no domingo, acho que foi no domingo onde eu estava trazendo a palavra. Na sexta-feira, minha esposa fez eu lembrar, né, na sexta-feira, onde eu estava trazendo a palavra, aleluia, que dizia ali, né, muitos estavam indo embora, muitos dos discípulos, e aí o Senhor perguntou para os 12, vocês também não querem ir? E Pedro disse para ele, Senhor, para quem iremos? Oh, glórias, aleluia. Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra da verdade. Só o Senhor tem a palavra que nos salva, que nos liberta. Só o Senhor é Deus. Irmão, não há outro Deus, irmãos. Nós queremos inventar outros deuses para nós fazermos a nossa vontade. Sabe essas pessoas que inventam outros deuses? É que eles querem fazer a vontade deles mesmos. Eles querem entrar nesse negócio de livre-arbítrio, né? E ser livre mesmo, e não querer adorar o Senhor. Então eles inventam muita história, inventam muitos deuses, inventam muitas palavras, inventam outros livros, dizendo que foi escrito por Deus, dizendo que é de Deus. Vamos ter cuidado, irmão, com essas coisas. Vamos ter cuidado, irmãos, com o momento a qual estamos passando, porque muitas vezes nós achamos, não, mas aquele lugar ali fala de Deus, aquele outro lugar fala de Deus. Irmão, cuidado com esse negócio, irmão.
muitas pessoas estão sendo enganadas dessa forma, porque acham que aquele lugar é bom porque fala de Deus, mas de que forma eles falam de Deus? De que maneira eles estão falando de Deus? Nós temos que, irmão, abrir os nossos olhos, a nossa mente, e saber verdadeiramente quem é Deus, aleluia, e esse reavivamento entrar no nosso coração, aleluias. Continuando aqui, diz assim: porque não abrem igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor, para que nós possamos, aleluia, possamos obedecer à risca. Irmão, o Senhor não quer meio termo. O Senhor não quer que nós venhamos obedecer por meio termo. Não, hoje eu obedeço, amanhã eu vou obedecer mais ou menos, depois da manhã, já obedeci muito, não vou obedecer mais não. Não é isso. Deus quer que nós sejamos obedientes na presença dEle. Provérbios 23, 26 diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Olha aí, irmãos, nós temos que dar o nosso coração ao Senhor, e nós temos que manter os nossos olhos nos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é um só. O caminho do Senhor é um só, aleluia. Nós não podemos inventar caminhos novos, não. O caminho é só aquele mesmo. É ir à presença do Senhor, é estar com o Senhor, é andar com o Senhor, é viver com o Senhor, aleluia. O Senhor está conosco todo o tempo, todo momento, mas se nós estivermos com Ele, como é que nós queremos que Deus esteja conosco se nós não estamos com o Senhor? Como é que nós queremos que Deus esteja em todo o tempo conosco se nós mesmos não queremos estar com Deus? Que nós mesmos muitas vezes falamos para o Senhor: Senhor, fica aqui, que eu vou até ali e já eu volto. É como se você tivesse um objeto seu ali e aquele objeto não podia entrar naquele lugar que você vai entrar. Porque senão, como hoje no banco, vamos colocar assim para os irmãos entender melhor. Hoje você não entra com um objeto metálico no banco, porque aquela porta giratória não aceita, e ali acusa. Então você tem que deixar aquele objeto aqui e você entra sem ele. Assim nós fazemos com Deus. Nós deixamos o objeto aqui e nós vamos ali, entramos lá e fazemos o que temos que fazer, fazemos a nossa vontade, fazemos tudo o que não agrada ao Senhor, e aí voltamos e pegamos novamente o objeto e vamos embora. É exatamente o que nós estamos fazendo com Deus. É dessa forma que nós fazemos com o Senhor, dizendo: não, mas eu tenho livre-arbítrio, pastor. Mas você acha que Deus está com você desta forma? Como que nós devemos andar com o Senhor, irmãos? De que forma devemos estar com o Senhor? Nós temos que ser verdadeiramente na presença de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: ame o Senhor seu Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Olha aí, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É dessa forma que nós temos que adorar o Senhor, andar com Ele, viver com Ele. Não deixar Ele ali e entrar lá e sair, pegar Ele de volta. Não, é estar com Ele em todos os lugares. Se você vai entrar em um lugar que Ele não pode entrar, então não entre. Se você vai estar em algum lugar que o Senhor não pode ir com você naquele lugar, então não vá. Não vá, porque é isso que o Senhor está dizendo. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se nós amarmos desta forma, aleluia, se nós amarmos desta maneira, nós não vamos ir para lugar nenhum sem a presença do Senhor. Se nós estivermos com o Senhor dentro do nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, de que forma nós andaremos sem Ele? Não tem como, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não tem como, irmão, nós andarmos de outra maneira, se não for na presença de Deus, se nós fizermos dessa forma. Diz aqui, durante o cativeiro, o povo de Israel havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido as lições concernentes à vontade de Deus. Não servia a deuses das nações,
não adorar ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo do pé à cabeça. Vemos aí o povo de Israel estava enfermo, estava doente. Eles adoravam outros deuses, imagens, né? Adoravam outras coisas que nem é digno de dizer aqui o que Israel adorava. Mas ele está dizendo aqui, nós podemos ver em Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 6, que vai falar sobre isso, né? Sobre como o povo de Israel estava enfermo. Isaías profetizando ali para o povo de Israel, ele diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. De quem o Senhor estava falando? De Israel. Estava falando do povo de Israel ali, ó. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nações pecadoras, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque continuaram sendo castigados. Por que continuaram sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada. Da cabeça não há nada são, somente machucado, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. O Senhor estava falando ali do povo de Israel, um povo que estava ali, um povo malfeitores, né? Um povo cheio de iniquidade, um povo que não queriam saber de Deus, um povo que estava machucado dos pés à cabeça, um povo que não estava se tratando. E o Senhor está falando para nós nesta manhã: se trate, povo meu, aleluia, se trate, entre na minha presença, aleluia, que eu vou fazer um avivamento na vida de cada um. Tem muitas pessoas que acham que não vai ter mais avivamento, mas tudo depende do Senhor e de nós também. Se nós começarmos a dar crédito à palavra de Deus, começarmos a buscar o Senhor, começarmos a fazer a vontade do Senhor, eu creio que haverá um grande avivamento, aleluia. Eu creio que haverá um grande avivamento na presença do Senhor, que haverá um grande avivamento na casa do Senhor, haverá um grande avivamento na vida do povo de Deus, aleluia, porque nós estamos aqui, irmão, para adorar o nosso Deus. E se nós adorarmos verdadeiramente, não fazermos como Israel fez, porque Israel foi para o cativeiro exatamente por causa disso. Eles estavam doentes, eles não entendiam, eles não paravam para pensar nas coisas de Deus, eles não adoravam. Tirado ele ali do Egito, que tinha dado graça para eles no deserto. Eles tinham ficado 40 anos ali no deserto, e o Senhor, oh aleluia, e o Senhor tinha guardado eles naquele lugar, e o Senhor ali destruiu todo o povo de Canaã, né, para dar para eles aquela terra. E eles tinham esquecido e eles tinham esquecido desse Deus verdadeiro, desse Deus maravilhoso, desse Deus santo e poderoso. Aí diz assim: mas agora havia sido curado da idolatria, oh aleluia, para sempre. Para Israel o sofrimento resultou no despertamento, e este, na sua restauração espiritual, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Vemos aqui, irmãos, dizendo que o povo agora estava curado depois deles ter saído para esse cativeiro. Será que foi isso que aconteceu conosco? Estávamos doentes, dos pés à cabeça, dentro da igreja, e nós não estávamos fazendo a vontade do Senhor, e o Senhor mexeu conosco para nós despertarmos, para o Senhor reedificar, para o Senhor fazer um novo avivamento nas nossas vidas. Será que não foi isso, irmão, que aconteceu conosco? O Senhor quer nos despertar, irmão.
e sempre restaurar a nossa vida espiritual, a vida do povo de Deus. Cada despertamento tem um objetivo principal, a salvação, a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, né? Vejamos aí, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra as pessoas de Jesus. Lá em Atos capítulo 9, versículo 4 ao 5, vai dizer que ele caiu na terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então vemos aí, irmãos, o Senhor fazendo um grande avivamento na vida de cada um, né? Vemos aí as pessoas, né? O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado, e ele vai libertando as pessoas, ele vai entrando nos corações das pessoas, ele vai fazendo uma grande obra na vida das pessoas. O Espírito Santo convenceu, né, também. Foi o Espírito Santo que convenceu o pecado da mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né, versículo 16 ao 19, onde diz a mulher, quando o Senhor disse para ela, vai, chame seu marido e volte. Ela disse: eu não tenho marido. O Senhor diz: é verdade, você teve 5 e o que você tem agora não é seu marido, né? E a mulher disse: mas o Senhor é um profeta. O Espírito Santo de Deus estava entrando no coração daquela mulher e convencendo a vida dela para que ela viesse entender verdadeiramente quem era Deus. Zaqueu, né, confessa a sua falta, aleluia. Em Lucas 19, 8, Zaqueu diz: levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então o Senhor estava ali já convertendo esse povo, e o Espírito Santo ia manifestando nas pessoas, né? Ia manifestando nos lábios impuros das pessoas, como Isaías, né? Nós podemos ver os profetas de lábio impuro sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmão, quando nós estamos fazendo coisas erradas, nós sabemos que estamos fazendo coisa errada, e nós, na presença de Deus, nós se sentimos mal, como Isaías, né, estava ali dizendo: ai, agora eu pereço, sou um homem de lábios impuros, né, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, estou vendo o Senhor. Então ele agora, naquele momento, ele achou que ele ia morrer, que Deus o mataria naquele momento, mas o Senhor ainda tinha uma grande obra na vida dele, aleluia. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz, é isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado, aleluia. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, aleluia, nos purificar de toda injustiça. Deus é maravilhoso, né, irmão? 1 João 2, versículo 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, aleluia. Você quer ser salvo, você quer ser liberto? Aceite ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes o pecado anteriores cometido. Oh, glórias, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Meu tempo está se esgotando, irmãos, por isso estou
aí sendo um pouco mais rápido, vamos deixar esse capítulo para lá e vamos estar mais para frente. Este era o ensino nos dias do apóstolo e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e a nossa necessidade espiritual também não. Nós temos que estar na presença desse Deus, adorando o nosso Deus, louvando e glorificando o Senhor, porque o nosso Senhor é santo, é fiel, é verdadeiro. O nosso Deus, Ele sabe, conhece, pode todas as coisas. Deus é maravilhoso, aleluia. Atos capítulo 13, versículo 38 a 41 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirando-se e pereceram, pois nos dias de vocês fariam algo que vocês jamais creriam se alguém lhe contasse. Aqui estava dizendo sobre Atos dos Apóstolos, né, onde os discípulos estavam ali falando com as pessoas, e as pessoas pedindo para que ele orasse para que eles não viesse a acontecer nada daquilo com eles. A finalidade do despertamento envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, Ele levou o povo ao cativeiro para que o povo viesse liberto. E o povo vieram, aleluia. O povo não adoraram mais aos deuses mortos. O povo não adoraram mais aos deuses estranhos. Os irmãos que têm a lição, continue lendo aí, ó. É uma bênção, né? Tem muita coisa ainda para frente, para que os irmãos possam ler. Né, tem um tópico inteiro aí, eu estava entrando agora no tópico 2, no tópico 3, né? Deus cumpre a sua promessa, a fidelidade de Deus em sua promessa, pelo despertamento de Ciro recebeu. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em revelação, retorno. Deus renova as suas promessas de bênçãos, né? Deus, e nós vemos aqui no terceiro tópico, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio desse despertamento. Deus ainda deseja despertar o coração para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Deus renova a fé dos abatidos, aleluia, e nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir sua promessa, dada a seus povos, além de vivificar, renovar sua promessa, Ele também renova a fé dos que são abatidos, do que estão abatidos. Então o Senhor renova a nossa fé, que nós venhamos estar se renovando nesta manhã, que o Senhor venha fazer um reavivamento na nossa vida. Irmão, eu creio, irmão, no avivamento, eu creio no avivamento nas nossas vidas. Hoje nós temos que buscar verdadeiramente para que o Senhor faça um novo avivamento na casa dele, nas nossas vidas, na vida de cada um, aleluia. O avivamento, irmão, está aí, aleluia, depende de nós, para que nós possamos buscar ao Senhor, se revestir da graça de Deus, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso, amém, irmãos? Vamos estar então orando nesse momento e falando para os irmãos que à noite, né, teremos a live. Esta live será na igreja. Nós estaremos ali começando um pouco mais cedo hoje. Nós estaremos começando aí aproximadamente umas 18 horas, 18h15 aproximadamente, nós estaremos começando ali a live na igreja, nós estaremos louvando ao Senhor, mas será apenas uma live, irmão, não é, por enquanto ainda não é culto, então não peço para os irmãos irem, né, nós vamos convocar ali os músicos, os obreiros para estar nos ajudando, mas por enquanto, irmão, nós estamos orando pelos irmãos, apenas pela live, né, não venham ainda, né, no tempo certo eu vou estar convocando a igreja para nós estarmos juntos ali adorando ao Senhor. Nós temos que cumprir as regras, né, nós temos que estar dentro das regras aí
a qual é colocado, as leis que são colocadas, né? Nós não podemos passar por cima da lei, então nós temos que estar aí administrando cada vez melhor a casa do Senhor, amém? Então vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por esta manhã, né, maravilhosa, que nós estamos aqui na presença desse Deus maravilhoso. Senhor Deus e maravilhoso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, ó Deus amado. Agradecemos a Ti, ó Pai, por cada vida, Pai, que entraram aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, pela vida do Rafael, Senhor, do Gabriel, da Eliane, do Antônio Pereira, pela vida do irmão Douglas, pastor Douglas, que estavam aí nos assistindo também, pela vida de cada um, Senhor, da Edna, minha sogra, irmã Maria, está lá nos assistindo, aleluia, a Deilma também nos assistindo, Deus é maravilhoso, né? E muitos outros, né? A irmã Lília, o irmão Diomar, a irmã Keila, né? O irmão Gustavo, quantos, né, estávamos aí nos assistindo. Eu não vou falar o nome de todos, que eu não vou lembrar agora, o Daías, né? Cada um, irmãos, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui orando por vocês, não paramos de orar, todo o tempo estamos aí falando do amor de Deus também, para que o Senhor venha, né, abençoar nossa vida, cada momento, a cada instante, né, a cada um de vocês que participaram, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ficam na paz, tem um grande domingo hoje, né, que o Senhor, a irmã Mariana, tinha esquecido da irmã Mariana, que Deus abençoe, tem um domingo maravilhoso na presença do Senhor, e à noite estaremos novamente adorando ao Senhor, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, desde agora para todos sempre, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um.